Hoje, meu querido professor Estevão Calvo, o doutor Estevão, aqui nos estúdios, para a gente falar mais um pouquinho sobre o NPJ da Anhanguera hoje, né, professor? Seja bem-vindo, bom dia. Com certeza, bom dia, muito obrigado pela referência aqui, é um prazer poder voltar a esta bancada que é tão ouvida na nossa cidade. Satisfação em recebê-lo, professor Estevão, atuando, né, no corpo docente da instituição de ensino superior Anhanguera, curso de Direito, né, professor? Inclusive, é um dos fundadores, né, da primeira instituição, muito antes de ser a Anhanguera, e agora assumindo essa parte da responsabilidade em relação ao estágio dos alunos, professor. Sim, nós gostamos muito de poder ajudar. A Faculdade de Direito me deu muita coisa nessa vida e essa gratidão que a gente tem de ter recebido esse conhecimento de outros mestres que nos passaram, me fez refletir. Eu sempre dei aulas e retorno à universidade, agora novamente na Anhanguera, justamente para isso, com esse propósito de poder ensinar aos alunos para que eles possam galgar cargos públicos, cargos de concursos como juiz, delegado, promotor e, se quiserem também, fazer como eu, advogar, que é a paixão da minha vida. Uma vez apaixonado, difícil desapaixonar disso, né, professor? Do Sim. direito em si. Sim. Eu me lembro quando as primeiras reuniões da fundação da antiga FAES, hoje é Anhanguera, Faculdade de Referência Nacional, as reuniões com o professor Natal e a professora Sandra, a gente tinha uma dificuldade de buscar alunos, né? Porque estava iniciando o curso, era uma época difícil, a OAB estava restringindo os cursos de Direito. Nós vencemos aquelas lutas lá e hoje está aí uma instituição aqui em Sorriso. Os pais têm a tranquilidade de poder ter os filhos estudando aqui em Sorriso. Perfeito. Então é maravilhoso poder vir aqui falar um pouco de Direito, com certeza, mas fazer essa referência de que hoje nossa cidade tem várias instituições de ensino, em especial a Anhanguera, onde a gente está lá ministrando aula de Direito Administrativo, Direito do Trabalho. Muito bem. E falando em direito do trabalho, não é só para acadêmico. Aqui agora a gente vai falar de uma oportunidade para o cidadão sorrisense, para a comunidade de Sorriso, ter uma assessoria, informação, não é, professor, em relação a isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que é possível para a comunidade acessar nesse trabalho seu lá na instituição. Sim, Marlene, nós estamos lá à frente do núcleo NPJ, né, que nós chamamos, núcleo jurídico da faculdade, na área específica de direito do trabalho. E hoje nós estamos aqui justamente para poder divulgar essa opção que a faculdade oferta a toda a nossa comunidade, né, a nossa população, a empresários e também a reclamantes, né, cidadãos, empregados e empregadores. Nós temos lá a prática que nós precisamos desenvolver com os alunos, né? Isso inclusive é uma cobrança do MEC. E para isso a faculdade tem um núcleo jurídico, onde nós estamos lá à frente e nós nos estamos colocando à disposição para poder tirar dúvidas de empregado, tirar dúvidas de empregadores, minha empresa, como está o planejamento trabalhista da minha empresa. Você pode ir lá às sexta-feiras, que nós estamos lá, das 8 às 11, e você vai receber toda uma orientação jurídica de como proceder, sem custo algum. Isso é um trabalho que os alunos têm que fazer sobre a nossa supervisão, e nós vamos fazer isso da melhor forma possível para que você possa ser orientado. E aí é óbvio, se o senhor ou a senhora precisar de um advogado, o senhor vai buscar um advogado de sua consciência, de sua confiança, tendo em vista que este tipo de atividade, esses aconselhamentos, essa assessoria jurídica, a Defensoria Pública não faz, né? Não porque ela não queira, mas por uma questão até de atividade profissional, a Defensoria não presta essa assessoria na nossa comunidade. É uma oportunidade bastante importante de informação, principalmente, porque às vezes a pessoa não tem ideia. Será que eu fiquei em haver alguma coisa, não fiquei? É esse tipo de situação que ela vai poder saber com certeza, né? Sim, você que está nos ouvindo agora, se você for um empregado e tem alguma dúvida jurídica na área de direito do trabalho, você pode ir lá na faculdade, nós vamos tirar essa tua dúvida. Você que foi demitido, por exemplo, e precisa fazer o cálculo para saber se o que foi pago para você está correto,
pode ir lá que nós vamos orientar, né? Assim como também as empresas. O que eu acho, Marlene, mais interessante é isso. As empresas, às vezes, né? Você que é microempreendedor... Tem dificuldade, né, dessa assessoria, Isso, né? às vezes você não paga errado porque quer. Às vezes paga errado porque não tem informação, né? Não desconhece a lei. E lá eu tenho lá 12 valorosos alunos que são dedicados, que estão estudando, aprendendo direito do trabalho e vão prestar essa assessoria. Nós vamos te orientar qual o caminho correto a ser seguido, né? Às vezes tem uma justa causa na empresa, às vezes tem um problema de assédio, né? Que acontece muito. Quem não conhece sobre horas extras, eu preciso fazer um cálculo das minhas horas extras, ou empregador, eu preciso saber como que eu faço para pagar corretamente as horas extras, ou como que eu faço para fazer um banco de compensação de jornada de trabalho, para que o meu colaborador faça as horas extras, mas depois a gente devolva ele em folga. Tudo isso a gente pode orientar através dos alunos lá, e o melhor de tudo, de forma gratuita, que é o que a instituição, né, a faculdade devolve para a cidade nesse instante. Responsável por parte do estágio no núcleo de práticas jurídicas, né? Professor, aqui no intervalo o povo mandou perguntar o que precisa levar, quem tiver dúvida e quiser aproveitar essa oportunidade. Tem que levar algum documento? Como é que funciona isso? É muito interessante se a pessoa puder, se for um empregado, levar o holerite. Se ele tiver os controles de jornada, né, a cópia dos cartões ponto, leva também. Se for uma questão de rescisão, leve o termo de rescisão, caso tenha, né? Uhum. Se for um pedido de demissão também, leve o documento, que é o aviso prévio do empregado para o empregador. E para a empresa, a mesma forma. Ela pode levar os documentos. Eu quero fazer uma simulação. Eu sempre faço isso. Sim. Pega o seu melhor funcionário, o seu pior funcionário, e leve toda a documentação dele lá para nós, que nós vamos analisar, estudar e orientar como a empresa deve proceder para não ter problemas no futuro, Marlene. Perfeito. Eu tenho falado muito sobre essa tecla, porque assim, hoje nós temos várias empresas com problemas aí de recuperação judicial, e quando nós vamos analisar a recuperação judicial, uma das principais dívidas das empresas é o passivo trabalhista. E eu sempre digo isso nas aulas que nós ministramos lá. A maioria dos empregadores não paga errado porque quer. Paga porque não tem o conhecimento de como fazer o pagamento das verbas trabalhistas do trabalhador, do colaborador. Exemplo claro, por exemplo, são as comissões, né? Às vezes você quer dar um agrado para o funcionário e paga lá um valor para ele a título de comissão. E isso pode trazer um problema sério se você não documentar corretamente isso, né? E aí lá na frente essa dívida acaba, digamos assim, se avolumando, de um tamanho tão grande que acaba tomando conta da empresa. A empresa pode até quebrar por um erro de planejamento. Perfeito, é muito importante então. Se puder, não vai ser retido nenhum documento, vai ser analisado e obviamente que a pessoa será orientada de como deve proceder com isso dali para frente. É muito importante dizer, nós somos lá muito imparciais, nós vamos analisar o caso, vamos devolver o documento para a pessoa, vamos dar uma orientação, como poderia ser chamado até de um parecer jurídico. Com todo o sigilo, todo não é que a questão envolve? Sim, todo o sigilo, e a gente dá uma orientação, um parecer jurídico, e aí a pessoa, se ela se sentir, se ela tiver um direito, se ela se sentir e querer fazer isso, aí sim ela vai procurar um profissional de confiança dela e ela vai promover o resguardo dos seus direitos, né? E a mesma coisa o empregador também, a empresa também. Digo muito da empresa por causa disso, porque a falta de conhecimento fazem com que os empresários paguem de forma incorreta. Ou até aquele hábito, né? Às vezes a gente tem aquele hábito, por exemplo, de dar o cafezinho na empresa para os colaboradores. Aí chega lá na audiência, o cara fala, eu recebia o pão, o café, o leite, o presunto, o queijo. Isso aí vai ser anotado e é o salário in natura, vai complementar as despesas da empresa com relação ao colaborador. Mas tem como dar o mesmo café sem sofrer esse problema, né? Então a ideia nossa é essa, poder orientar, levar a informação para que a pessoa faça de forma correta para eventualmente não ser chamado na Justiça do Trabalho e responder um processo por isso. Muito bem, a gente vale destacar, né? Tudo isso é importante de observar
inovar e de ter a orientação em virtude das inovações, mudanças, atualizações constantes na legislação, né, professor? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa começou a empresa, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, muita coisa mudou nesse período aí. E é fundamental, a sua pergunta agora foi maravilhosa. Lembrando, pessoal, que em 2017 o direito do trabalho passou por uma grande reforma, uma reformulação. Vários pontos foram alterados. E existem ainda empresas que não têm ciência do que foi alterado, né? Mudou, mas mudou o quê, né? Mudou o quê? Tá, eu tô tocando aqui, tô levando a vida, até chegar o primeiro problema. É o que eu falo, o foco do empregador é o trabalho dele. Se ele vende carne, o foco dele é comprar carne e vender carne para as pessoas, um açougue, aspecto, né? Mas... Agora, se ele não cuidar dessa parte administrativa, né, ele pode ter um problema. A questão, por exemplo, de assédio moral, assédio do trabalho, essa nova NR1 tão falada, esses direitos, na verdade, eles sempre existiram. A única coisa que está acontecendo agora é que está tendo uma regulamentação maior, uma divulgação maior e uma penalização de quem não cumpre a lei trabalhista. Então é por isso que eu digo que o direito de trabalho, na verdade, ele protege o empregador, vírgula, desde que ele cumpra tudo o que lhe é exigido. E para isso ele precisa, sim, estar sempre se atualizando, senão ele fica para trás e aí é onde incorre no erro e sofre um processo trabalhista. Então, bora, professor, fechar aqui com um convite para que Sorriso aproveite essa oportunidade, talvez até a região. Nós, inclusive, temos estudantes de outras cidades lá, né, professor? Sim, temos de Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, muita gente que vem, Itaiangá, né? Bastante pessoas. Todos poderão acorrer, então, ao espaço nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras pela manhã. Isso, toda sexta-feira, das 8 às 11, nós estamos lá. Por favor, entre em contato com a faculdade, ou vá lá pessoalmente já, e nós estaremos lá de prontidão. Nós temos aproximadamente 12 alunos lá que ficam com a gente nesse período. Você vai ser atendido e com certeza vai sair de lá com uma orientação correta do que deve proceder. Muito bem, obrigada, professor. Em tempo ainda no agosto, parabéns, né? Esse mês tivemos aí o Dia do Advogado, né, professor? Obrigado pelo Dia do Advogado. E aqui eu vou aproveitar também fazer referência a todos os colegas advogados da nossa cidade, defensores públicos também que são advogados, promotores. Parabéns à nossa classe, à nossa entidade, e a nossa função é justamente essa, Marlene, é poder levar à população o conhecimento jurídico de seus direitos, mas principalmente dos seus deveres. Não é à toa que a única profissão que consta na Constituição Federal nominada é o advogado. Lá está escrito assim: sem advogado não há justiça. Então, parabéns a todos e contem toda a nossa sociedade, a nossa comunidade, a região, com o apoio dos advogados e advogadas que se encontram, que são pessoas conhecedoras do direito e podem sim levar a informação até você. Obrigada, professor, pelo seu tempo aqui conosco também. Obrigado vocês pelo espaço.